Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Estevão. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Calixto, junto à Via Ápia, São Dionísio, Papa, que, depois da perseguição do imperador Valeriano, consolou com as suas cartas e a sua presença os irmãos aflitos, com dinheiro resgatou os cativos dos suplícios e ensinou os fundamentos da fé aos que a ignoravam, resplandecendo em todas as virtudes. Morte no ano 268. Comemoração de São Zenão, bispo de Maiúma, na Palestina, que edificou uma basílica dedicada aos santos mártires Eusébio, Nestábio e Zenão, seus primos, e até ao fim da sua vida trabalhou como tecelão para conseguir o sustento e ajudar os pobres. Morte no ano 400. Em Roma, na Via Tiburtina, junto de São Lourenço, o sepultamento de São Zósimo, Papa. Morte no ano 418. Em Sardes, na Lídia, na odierna Turquia, Santo Eutímio, bispo e mártir, que, condenado ao exílio pelo imperador iconoclasta Miguel por causa do culto das sagradas imagens, consumou finalmente o seu martírio no tempo do imperador Teófilo, desumanamente fustigado com nervos de boi. Morte no ano 824. Em Madrid, na Espanha, Santa Vicenta Maria Lopes Vicuna, virgem, que fundou e difundiu o Instituto das Filhas de Maria Imaculada, para dar auxílio material e espiritual às jovens separadas da família e empregadas como domésticas. Morte no ano 1890. Em Barcelona, também na Espanha, o beato Lamberto Carlos Jaime Mazes Boncompte, religioso da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e mártir, que, durante a perseguição religiosa, recebeu dos homens a morte, mas de Deus a vida eterna. Morte no ano 1936. Em Songkhon, localidade da Tailândia, as beatas mártires Inês Fila e Luzia Kamba, virgens das Irmãs Amantes da Cruz, e também Águeda Futa, Cecília Butsi, Bibiana Ampai e Maria Fon, que, por se recusarem a renegar a fé cristã, foram fuziladas no cemitério do lugar. Morte no ano 1940. Em Dragali, localidade do Montenegro, o beato Segundo Polo, presbítero de Vercelas, que,
exercendo o ministério de capelão castrense durante a guerra, foi gravemente ferido ao assistir a um soldado moribundo e pouco depois, esvaído de sangue, entregou a alma a Deus. Morte no ano 1941. História de Santo Estevão. Origens. Santo Estevão foi um dos escolhidos entre 7 homens de Deus para fazer parte do grupo dos primeiros diáconos da Igreja de Jerusalém, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos capítulos 6 e 7. Como o número dos cristãos aumentava muito, algumas viúvas começaram a ficar sem assistência por parte dos apóstolos, que tinham que se dedicar à pregação da palavra. Por isso, inspirados por Deus, decidiram escolher diáconos, ou seja, servidores, para prestar estes serviços assistenciais a necessitados. Estevão foi um desses escolhidos, como vemos em Atos 6, 1. Homem de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos conta que Estevão e os outros diáconos eram homens de credibilidade, cheios do Espírito de Deus, de fé e de sabedoria. O livro fala especificamente de Santo Estevão como homem cheio de fé e do Espírito Santo e que toda a multidão dava um excelente testemunho dele. Atos 6, 5. Os apóstolos, então, rezaram a Deus, e depois, impuseram as mãos sobre os 7 escolhidos para o serviço do diaconato, entre eles, Estevão, diácono e pregador. O serviço do diaconato no começo da igreja compreendia especificamente a distribuição de alimentos e de todo tipo de ajuda aos necessitados. Santo Estevão, contudo, além de prestar o serviço do diaconato, destacava-se também na pregação da palavra, coisa que não era atribuição direta dos diáconos, mas que lhes era permitido. Tanto que o livro dos Atos diz que muitos homens procuravam Estevão para discutir com ele, mas não conseguiam vencê-lo nos argumentos por causa da sabedoria e o poder do Espírito com que ele falava. Atos 6, 9, 10. Milagres. Além de prestar toda a assistência aos necessitados da igreja como diácono e de pregar e defender a palavra de Deus com sabedoria e poder, Santo Estevão também foi canal de Deus para a realização de vários milagres grandiosos no meio do povo, como vemos em Atos 6, 8. Assim, numerosas conversões ao cristianismo vinham acontecendo por causa do poderoso ministério de Santo Estevão. Por outro lado, a força da pregação de Santo Estevão incomodou os líderes judeus de Jerusalém. Preso. Por causa do grande número de conversões provocadas pela pregação de Santo Estevão, as autoridades judaicas, pertencentes ao Sinédrio, mandaram prender Santo Estevão. No Sinédrio, ele foi julgado. Lá, diante de todas as autoridades e de Saulo, o fariseu que se tornaria São Paulo, ele defendeu a fé cristã de maneira que não puderam contradizê-lo. Por isso, sem razão, condenaram Estevão à morte por blasfêmia. Primeiro mártir da Igreja. Santo Estevão manteve-se firme na defesa da fé diante de todos. Por isso, foi levado a uma rua de Jerusalém e lá foi apedrejado até a morte. O jovem fariseu Saulo ficou com as roupas de Santo Estevão. Antes de morrer, ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o matavam porque não sabiam o que estavam fazendo. Assim, Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro cristão a entregar sua vida por causa de Jesus Cristo. O testemunho de Santo Estevão certamente impressionou Saulo, o futuro São Paulo. Relíquias e culto. Por toda a força de sua história e de seu testemunho, Santo Estevão passou a ser cultuado desde o início da Igreja. No ano 415 seus restos mortais foram encontrados para a grande comoção por parte dos fiéis. A festa de Santo Estevão é celebrada sempre no dia seguinte ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para marcar o fato de ele ter sido o primeiro mártir da Igreja. Oração a Santo Estevão. Glorioso Santo Estevão, diácono cheio do Espírito Santo, animador das comunidades, nós vos pedimos que intercedas a Deus por nós, para que consigamos a graça de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo e seu projeto. Concede-nos sabedoria e coragem para renovar nossas comunidades, tornando-as uma igreja a serviço do Reino. Dai-nos força para participarmos sem medo da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, vivenciando, assim, a paz tão desejada. Guarda nossas famílias de todos os males para que nossos lares sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde o Evangelho é anunciado e vivenciado. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.